Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá. A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia que se renova mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque temos um teto sobre as nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelo alimento que é colocado sobre as nossas mesas. Obrigado pela família, obrigado pelos amigos, obrigado pelo trabalho, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor cuida de nós nos pequenos detalhes. E mesmo a gente não vendo e não percebendo, sabemos que o Senhor tem feito, tem agido e tem ministrado em nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, Pai, pois o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda adoração, toda glória e toda honra. Nós te amamos e desejamos estar sempre na tua presença, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que foi, aquele que é e aquele que há de vir para governar sobre nossas vidas com amor, com justiça, para todo o sempre. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações. Venha estar falando através da tua palavra com as nossas vidas, que a gente possa estar lendo e estudando e compreendendo, e que o Senhor venha estar ministrando coisas profundas, Pai, aos nossos corações. Que haja uma compreensão verdadeira, Pai, do que vamos ler e estudar para a honra e para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, derrama sobre nós, conforme a tua vontade e o teu querer, dons de sabedoria, conhecimento, profecia, cura, fé, milagre, amor, línguas, interpretações, mas principalmente para esses dias, derrama o discernimento de espíritos, para que possamos ter compreensão e entendimento de cada palavra, para que possamos reconhecer falsos cristos, falsos profetas, para que a gente possa entender e reconhecer as mentiras que este mundo tem proclamado sobre as nações, sobre as vidas das pessoas, Pai. Vem, Espírito Santo, e ministra sobre nossas vidas. Te peço pela vida de cada um aqui presente, que o Senhor venha estar derramando da sua unção, do teu poder, da tua cura, do teu amor e da tua graça. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos sonhos e desejos. Que o Senhor venha estar agindo e ministrando e abençoando conforme a tua vontade e conforme o teu querer. E que possamos aprender a viver e a sonhar os sonhos do Senhor todos os dias. O Senhor também conhece nossas dores, as nossas lutas e os nossos sofrimentos. Que o Senhor venha estar consolando, transformando e curando tudo o que for preciso, para que possamos ter uma vida plena, cheias do teu Espírito e cada vez mais próximos de ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa língua, olhos e ouvido, Pai. Os nossos sentimentos, às vezes, que não te agradam, Pai. E nos ensina, Senhor, a perdoar como o Senhor perdoa. Não nos deixe, Senhor, carregar essas pessoas que de alguma maneira causou qualquer mal a nós, ou tem nos perseguido, ou falado mal de nós, Senhor. Que possamos ter um coração como o seu, que possamos liberar essas pessoas e não mais carregá-las em nossas vidas.
Senhor, proteja nossos lares, as nossas famílias, nos livre, Senhor, de toda seta maligna e que o Senhor venha nos guardar, Pai, de todo o mal que há de vir. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos estar atentos a todos os sinais vindos do Senhor. Que possamos estar sempre aprendendo da Sua palavra, para que não sejamos enganados e para que estejamos sempre atentos e de ouvidos prontos para ouvir a tua palavra, Pai. Te peço pela nossa nação, que o Senhor venha perdoar o nosso povo, que o Senhor venha perdoar um povo que é idólatra, um povo que é injusto, um povo que muitas vezes pensa só no próprio eu, este povo que muitas vezes se entrega para a carnalidade e esquece de adorar e de buscar o Senhor. Pessoas que muitas vezes têm o princípio bíblico, mas escolhe a carne, escolhe o pecado e deixa o Senhor de lado. Deus, age com poder sobre esta nação. Que o Senhor venha derramar do seu perdão, da sua graça e da sua misericórdia, e que as pessoas venham despertar, que elas venham sair deste coma, e muitas venham verdadeiramente ressuscitar, sair desta morte espiritual e ter uma vida contigo, Senhor, como é necessário, Pai. Desperta a sua igreja, desperta os líderes, que eles venham verdadeiramente buscar ao Senhor, que eles venham entender o poder e o efeito das orações, do jejum, da busca verdadeira da tua palavra. Chega, Senhor, de cristãos rasos, que não conhecem a sua palavra, mas pessoas encha cada vez mais o coração das pessoas com esse desejo de se aprofundar em ti, de buscar ao Senhor, de conhecê-lo mais e mais profundamente e intimamente, Senhor. Revela aos nossos corações o seu desejo e o seu querer. Te peço também por Israel, que o Senhor venha trazer paz para aquela nação, que o Senhor venha trazer paz para o Oriente Médio, que o Senhor venha trazer paz para o mundo, para todas as nações que estão em conflito ou em guerra, Senhor. Que haja paz na terra, que haja um mover do teu Espírito. Te peço, Senhor, venha se revelar àquele povo no Oriente Médio, que eles venham reconhecer Jesus como o Messias, que esta roupa, que esse disfarce colocado pela igreja romana no início do século, Pai, esse disfarce que muitas vezes faz com que o povo judeu, o povo árabe não reconheça Jesus como Messias, que eles não vejam seu irmão ali, Pai, caia por terra e eles vejam ali Yeshua, o Messias, aquele que veio para perdoar seus pecados e aquele que veio para buscá-los e restaurá-los e ser rei sobre as nações. Que os olhos se abram, Pai, que haja uma transformação, uma cura espiritual sobre aquelas nações, para que a sua glória seja exaltada em todos os povos, para que vejam que há um Deus soberano sobre Israel, Senhor. Haja com o teu poder sobre aquele lugar. Vem, Deus, ministrar sobre as nossas vidas. Te peço em especial pelas nossas crianças, Senhor. Te peço em especial pelos pequeninos, Pai. Age com o teu espírito. Proteja-os com os teus anjos, Pai. Livra-os, Pai. Desperte a igreja para que haja um movimento, para tirá-los das mãos malignas do homem, para que o amor do Senhor alcance os familiares, os pais. E quando isso não é possível, Pai, levanta a tua igreja, levanta o teu povo, alcançar essas crianças e livrá-las, Senhor, de todo o mal.
Te peço também pelas crianças que hoje estão indo nas escolas e como o inimigo tem começado a usar as escolas para implantar já a malícia, a iniquidade, a injustiça, a prostituição, tudo de mal, Pai, já no coração destas crianças, Pai. Que o Senhor esteja as protegendo, que o Senhor esteja as guardando. Levante, Senhor, cada vez mais famílias que tenham tempo à mesa com seus filhos, para os ensinar da palavra, para ter uma leitura, uma oração, para ter um tempo com esses filhos e ensiná-los o princípio, a base de tudo, para que elas não sejam enganadas neste mundo que está pronto para devorá-las, Pai. Seja com aquelas crianças que não têm proteção nenhuma, que o Senhor esteja guardando a vida delas, que o Senhor esteja libertando a vida delas, e se possível até arrancando elas daquele meio e levando elas para outro lugar, onde o Senhor será falado, onde elas serão guardadas e honradas e amadas como crianças e como filhos teus, Deus. E que tudo isso aconteça, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que o Senhor levante cada vez mais pessoas compromissadas com o teu evangelho, derrame sobre nós cada vez mais poder do teu Espírito para que possamos agir com ousadia, autoridade e coragem para levar o seu evangelho aonde não é possível e para entregar nossas vidas em tuas mãos, para a honra e para a glória do teu santo nome. E tudo isso, Senhor, eu sou grato em tudo isso, eu te peço, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e tudo pertence ao Senhor. Tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia, bom dia, Bom dia. bom dia. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Gênesis. A gente entrou na parte de José. Hoje a gente vai dar uma lida sobre seu irmão. Então a gente viu sobre a criação, sobre dilúvio, sobre a Torre de Babel, onde Deus separou ali, eu creio que tirou a língua inicial de toda a humanidade, ali colocou várias línguas, vários dialetos, vários idiomas. No início ali, pelo menos 70 famílias foram separadas para toda a terra. Uma vez um amigo meu questionou como que chegaram no Brasil, né? Se existe um mar. Na cabeça deles não tinha tecnologia. Cara, eles criaram o bronze. Noé teve a sabedoria de criar uma arca gigantesca. Eu acredito que o homem tinha conhecimento para criar um barco para chegar do outro lado do oceano. Sim, porque Deus os capacitou dessa forma. E se a gente for estudar como é feito bronze, é um processo químico que não é fácil, cara. Então, eu acredito que os primeiros homens tinham muito mais inteligência do que temos hoje. Eu acho que é até difícil de falar isso, mas eu acho que a humanidade ela meio que foi emburrecendo. Ela foi ficando preguiçosa. E então a gente às vezes fica imaginando os primeiros homens pré-diluvianos ou até depois do dilúvio ali, eu não consigo falar as palavras direito, mas os homens da caverna, né, para ficar mais fácil. A gente acha que é aquele povo que vivia naquela época. E não é. É um povo que estava construindo uma torre. Um povo que descobriu o tijolo, que queimando o barro fazia tijolo. Um povo que usava o piche já para proteger aquele tijolo para não estragar com o tempo. Então a gente está falando de um povo muito inteligente. E que às vezes a gente fica pensando que são povos da caverna, e não eram.
Não eram. Mas aí então a gente vai ali para Terá, né, que eu já falei várias vezes, é o cara que parou no meio do caminho, que ele não sirva de exemplo para nós, mas sim como Abraão, que ao ouvir Deus chamar foi, sem nem saber para onde estava indo direito. E que a gente aprenda também com Abraão a amadurecer na jornada, na caminhada com o Senhor. Como Abraão amadureceu, a gente vê Abraão cometendo erros e acertos, falando e questionando ao Senhor muitas vezes, mas já perto do fim da sua jornada, a gente vê um grande pedido do Senhor, que é o sacrifício de seu filho, e Abraão não questionar, simplesmente obedecer, ir lá e fazer. E Deus então o honra. E a gente vê então ali uma sombra, né, de Deus como sendo Abraão e Isaac como sendo o próprio Cristo, que mais para frente vai entregar a sua vida pela humanidade. E a gente vendo ali, estudando, sabendo que Isaac não era uma criança, e sim já era praticamente um homem, um jovem ali perto dos seus 30 anos, se entrega ao seu pai, assim como Jesus fez no final, quando se entregou ao Pai pelos nossos pecados. E aí a gente vê então a história de Isaac, que eu acredito que com isso ele aprendeu muito e teve mais experiência ainda com Deus. E é legal você ver que quando Isaac conhece Rebeca, ele estava indo meditar, a palavra diz. Então ele estava indo falar com Deus. Então a gente tem ali ele reconhecendo Rebeca e eles se entregando um ao outro. Então a gente vê Rebeca também passando pela mesma dificuldade de Sara, passando tempo sem ter filhos, e depois de 20 anos, os dois juntos, Isaac clama ao Senhor por um filho, e Deus lhe dá dois. E aí a gente começa a entrar então na história de Jacó e Esaú. E aí a gente vê Jacó então crescendo com a mãe e Esaú crescendo um caçador junto com o pai. E aí nós começamos a ver a história de Jacó já no início ali, comprando o direito de filho mais velho de Esaú, com certeza é influenciado pela sua mãe. A gente vê Esaú e Jacó com certeza ouvindo as histórias de seu avô Abraão, pois quando Abraão morre, Jacó e Esaú já tinham ali seus 15 anos de idade. E a gente vê Jacó desejando as bênçãos do Senhor e Esaú a desprezando. Então a gente conhece toda a história, vê Jacó então tomando a bênção de Esaú e tendo que fugir para Harã e ali conhecendo suas duas esposas, trabalhando para o seu tio Labão por 20 anos, para então conquistar toda a riqueza, todos os filhos que teve e voltar para Canaã. A gente vê também ali Jacó começando a conhecer verdadeiramente o Deus que ele tanto ouvia falar. E no final ali, antes de chegar em Canaã, ele tendo uma luta com o Senhor e tendo a sua identidade trocada. Então Jacó chega em Canaã, é perdoado pelo seu irmão, eles se reconciliam, seu irmão vai para Edom e Jacó fica ali em Canaã. E a gente vê então a morte de Isaac, a morte de Raquel, depois do seu filho Benjamim ter nascido. E a gente vê então o crescimento de José. E a gente descobre na leitura que a gente fez ontem, já entrando na última parte que é a parte que começa a contar a história de José e de alguns dos seus irmãos. A gente vê então José sendo o filho mimado, aquele filho preferido do pai, e isso acaba trazendo uma ira ao coração dos seus irmãos, que acabam então por inveja e por uma contenda ali, por um medo também de seu pai morrer e José sendo o irmão mais novo tomando posse de tudo, acabam
vendendo José para os ismaelitas, que depois vendem José para o Potifar no Egito. Então ali a gente começa a história de José. Mas hoje não vamos falar sobre José, a gente vai ler Gênesis capítulo 38, que é uma história difícil, mas que é contada na Bíblia, então a gente precisa prestar atenção e aprender, que é a história de Judá e Tamar. E é interessante que, se a gente pegar toda a narrativa, a gente sabe que Jesus é da tribo de Judá. Então é da tribo de Judá, desse rapaz que vamos ler agora, que não é o primogênito de Jacó, que é o quarto filho de Jacó. E é interessante que esse filho, quando Léa teve Jacó, foi o filho que ela glorificou a Deus, porque Deus a enxergou. E não o filho que ela teve para que chamassem a atenção de Jacó, quem ela tanto amava. Então, o filho que ela glorificou é o filho que lá na frente vai ser a nação que vai nos trazer o Messias. Mas erros são cometidos e a Bíblia ela é maravilhosa nisso, que mostra o quanto somos humanos e cometemos erros, e mesmo assim Deus nos guarda e nos abençoa. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 38, a história de Judá e Tamar, versículo 1. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Irá. Então, a gente está tendo aqui um período em que José já está no Egito. Judá aqui provavelmente já ali na sua idade de homem, seus de 30 anos para cima, de 20 a 30 anos para cima, então já vivendo, já saindo da casa do pai. José já estava no Egito, Jacó já tinha vivido seu luto, então eles continuaram com a sua vida. Então a gente está vendo Judá indo para outro lugar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Irá. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamada Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-se Selá. Judá encontrou uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá. Por isso o matou. Olha que interessante. Então, a gente tem Judá saindo da casa de Jacó, indo viver com os cananitas. Então a gente começa a ver uma cultura começando a influenciar a família de Judá. Lembra-se que Deus não se agrada com essa mistura, pois essa mistura começa a trazer problemas para dentro das famílias. Quando a gente avança lá para Êxodo, quando Deus fala para os povo, o Êxodo não, para Josué, quando fala para o povo não casar-se com o povo em volta ali, os cananeus, é porque quando você começa a se misturar com aqueles povos, a cultura e os costumes começam a vir também. Então a gente está vendo aqui Judá casando com uma cananeia, e a gente começa a ver alguns costumes acontecerem. Então a gente está vendo aqui Judá, então arruma um filho, uma mulher para seu filho e olha então aqui significa que existe um avanço de tempo grande, porque a gente está vendo
na idade de casar-se. Lembra-se que o homem, ele geralmente casava-se mais velho do que a mulher, então ali entre a faixa dos 20 aos 30 anos, e a mulher ela era dada a casamento já logo depois que descia as suas regras. Então a menina, geralmente entre 13 a 16 anos, ela já era pronta, já era escolhida alguém para que ela casasse. Por isso que quando a gente vê Leia, Labão dando ela para Jacó, é porque ela era mais velha e precisava casar-se antes de Raquel. Então a gente tem aqui Judá arrumando uma esposa para seu filho, mas esse versículo 7 é muito forte. O Senhor reprovou a conduta perversa de filho de Judá, e por isso o Senhor o matou. Por que, Éder? Porque dele viria a descendência do próprio Cristo. Então esse cara maligno, malvado, estaria manchando isso. Então Deus escolheu não. Dele não vai vir. Então Deus reprovou a conduta, provavelmente vindo de uma criação daquele lugar, daquela região. E a gente tem um cara, então, com uma conduta perversa, onde Deus reprova. Vamos continuar, versículo 8. Então Judá disse a Onã: casa-se com a mulher de seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê um descendente ao seu irmão. A gente sabe que isso é cultural. Então, geralmente é essa a ordem, né? O irmão mais velho casa-se para que a descendência do seu pai continue. Então, a função de era ter um filho para que a descendência de Judá continuasse através dele. Quando esse filho morre sem ter filhos, culturalmente é uma obrigação do irmão mais novo assumir a esposa do seu irmão mais velho, ter um filho com ela para que o nome do seu irmão mais velho continue, ou então o nome dessa família continue. A gente vê isso acontecendo lá na frente também. Agora esqueci o nome. Esqueci o nome dessa situação acontece. E a gente vê também lá na frente, quando os discípulos questionam Jesus sobre isso, falando que se o irmão mais velho casar-se, morrer, essa mulher casa com outro irmão, e eles vão falando, e aí eles vão falar assim, e aí, lá na eternidade, essa mulher será mulher de quem? E aí Jesus fala que no reino não é assim que funciona. Então, por isso que a palavra diz, até que a morte nos separe. No reino será totalmente diferente. Então, Onã casa-se com Tamar por obrigação para cumprir uma lei. Versículo 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, porque seria filho de Tamar, e esse filho seria considerado filho de Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Então ele fazia por maldade. E o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Então é o Senhor reprovando os filhos de Judá pelas suas escolhas e pelas suas consequências. Versículo 11. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Então, a gente tem aqui agora dois jovens, né, na idade já de terem esposas, e agora uma criança que já não tinha mais essa idade. E aí ele continua, né? Porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos, assim como. E assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Então Judá, além de ter um filho mais novo,
preferiu deixar que ele crescesse, mas também tinha medo que ele viesse a morrer. Então ele escolheu não dar o filho mais novo para Tamar, pensando, se ele vir a morrer também, ficarei sem herdeiros, sem ninguém para entregar o meu nome. E aí a gente continua no versículo 12. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passou o luto, Judá foi ver os tosqueadores de seu rebanho em Timna, com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim e ficou no caminho de Timná Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Então, a promessa que Judá tinha feito a Tamar não se cumpriu. Então, realmente, Judá não estava só querendo que o filho crescesse para entregá-lo, mas mentiu por medo do filho morrer. Então, ele não tinha pretensão nenhuma de entregar seu filho Selá a Tamar. Então, a promessa que ele tinha feito a Tamar não estava sendo cumprida. E a gente vê, então, aqui também outra passagem de tempo, desde que Tamar foi para a casa de seus pais e ali esperava por Selá, ao ponto de a mulher de Judá, então, falecer e ele não ter mais esposa e não cumprir a promessa que ele tinha dado, né, de casar Tamar com seu filho mais novo. Então, ela criou uma situação indo de encontro ao seu sogro. Versículo 16. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixaria alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou-se a vestir roupas de viúvas. Então Tamar criou um plano para não perder essa descendência que viria de Judá, que seria através de seu filho Então ela cria um plano, ela se disfarça ali de prostituta. Jacó a vê e a deseja. Lembra-se que Jacó já não está mais vivendo sobre a guarda de seu pai. Então, eu posso entender aqui que todos os seus princípios foram distorcidos. Lembra que quando a gente sai da base do Senhor, facilmente o pecado entra em nossas vidas e a gente começa a viver outros princípios que já não agradam, talvez, ao Senhor. Então, ali a gente tem Judá, então, desejando possuí-la, e ela, então, usando de estratégia para não perder a descendência que lhe foi prometida através de e ela manter, então, a promessa que Judá tinha feito, ela usa disso para ter filhos. Isso
para a mulher daquela época era algo muito importante. Afinal de contas, uma viúva sem filhos, depois que seus pais morrerem, quem cuidará dela? Ninguém. Ela não tem mais quem cuidar dela. Ela será deixada. É por isso que quando Jesus conta a história da viúva e da dracma perdida, quando aquela viúva procura desesperadamente aquela dracma dentro da sua casa, é porque era a única coisa que sobrou do seu casamento. Então, provavelmente, aquela viúva também não tinha filhos. Assim como Tamar não tem filhos. Quando seus pais falecerem, não há mais nada para ela a não ser viver sozinha e lidar com aquilo ali. Então, Tamar cria essa estratégia. Aos nossos olhos, muitas vezes, algo muito ruim de acontecer, é um engano, é uma mentira, mas a gente sabe que isso acontece muito dentro das histórias bíblicas, onde muitas vezes uma mentira é contada para que algo aconteça de bom lá na frente. Então a gente está vendo aqui Tamar, então, criando esse plano, criando essa estratégia, deitando-se com o seu sogro, para que ela tenha filhos. E ali, então, Tamar, então, ela engravida de Judá. Versículo 20. Judá mandou o cabrito por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Então, Judá acreditou que ela era uma prostituta cultual, então era uma prostituta que ali sempre estava, né? Que era normal aquela mulher estar ali na beira do caminho, já esperando ali então por algum homem, para a gente sabe o porquê. E ele não encontrou ninguém, né? E aí, versículo 21, 22, não, versículo 21 ainda, e eles responderam, finalzinho, aqui não há nenhuma prostituta cultual. Então, naquela cidade não existia aquela pessoa que ficava ali. Então, literalmente, Tamar aproveitou-se disso, foi ali, e ali ela engravidou de Judá. Versículo 22. Assim, ele voltou a Judá e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. E olha que interessante. Se ela tivesse recebido o cabrito, não ia ter como provar de quem era esse cabrito. E a gente sabe, no desenvolver da história, o que vai acontecer. E isso é bem interessante. Ela, como que eu vou falar? A estratégia dela, desde o princípio, foi muito bem elaborada. Ela se posicionou para ter relações ali com Judá, para engravidar. E como Judá achou que ela seria uma prostituta, nunca imaginou que seria sua nora. Afinal de contas, sua nora teria que estar vestida com roupa de viúva. Ela ali, então, pega algo dele que é só dele, que é a primeira coisa, o seu selo. Lembra que o selo, muitas vezes, é um anel, onde você comprava alguma coisa, confirmava alguma coisa, mandava carta. Então, o selo, ele é pessoal. O cordão que ele tinha e seu cajado. Então, eram itens que comprovavam de quem aquilo era. Era um documento da época, né? Era como se fosse um documento da época, né? quase que um documento da época, como se me dá sua identidade aqui e a hora que você vier com o cabrito, eu te devolvo a identidade. Aquele negócio. Uma garantia. Isso. Versículo 23. Disse Judá, fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objetos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabrito, mas você não a encontrou. Então Judá não quis ali, então,
ficar procurando ela. Agora ele pensou na sua honra, né? Para que eles não se tornassem objeto de zombaria naquela cidade. Afinal, um homem como Judá foi enganado por aquela mulher. E então ela que fique com o que ela recebeu. E isso sirva de. Para ele é como se. Então, que o que ela recebeu que sirva-se de pagamento. Porque eu quis pagar, mas ela não foi encontrada. Versículo 24. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e, na sua prostituição, ficou grávida. Então, olha só que louco. A viúva nem casar-se com outro não poderia. Ela ficou aguardando. E como ela, viúva, engravidou, significa que ela se prostituiu. Ela se entregou a outro homem sem estar casada. Então, isso era algo muito grave. E é muito louco isso, né, cara? Porque eu vejo quando Jesus está falando, quando Deus, Jesus também é o mesmo, são os mesmos, mas quando o Senhor está falando com o povo hebreu, lá na frente, em Reis, com os profetas, o Senhor usa esta palavra, né? O meu povo se prostituiu. Então, o Senhor trata o seu povo como a sua noiva. E aí, quando o povo começa se misturar com os outros povos e começa a adorar outros deuses, e começa toda a prostituição e a imoralidade, o Senhor usa esta palavra, né? Então, que o meu povo se prostituiu, se entregou para outros. Então, a gente tem aqui Judá recebendo a notícia que sua nora tinha se prostituído, tinha se entregado a outras pessoas e por isso ficou grávida. Continuando o versículo 24, disse Judá: tragam-na para fora e queima-na viva. Olha o pensamento de Judá. A ira de Judá pelo que a nora dele tinha feito. Afinal de contas, ia manchar o seu nome, o nome de sua família, já que ela fez essa coisa absurda. Ela não deu filho aos meus filhos e agora ela se prostituiu e está grávida. Então, que ela venha para fora e vamos queimá-la viva. Versículo 25. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja que o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Então Judá acabou a tomando para cuidar dela, porque ele viu no que ela fez justiça, porque ele não foi justo. Ele não cumpriu com a sua palavra, então ela usou de estratégia, muitas vezes aos nossos olhos, como já disse, estranhas e ruins, mas ela usou de uma estratégia para não ficar deixada, para não ficar ali perdida. Então ela usou dessa estratégia para engravidar do seu sogro, para manter uma descendência da linha de Judá. Então Judá reconhece suas coisas, percebe o seu erro, então ali ele então não mata mais ela, né? Diz que ela é justa e ele provavelmente traz ela para dentro da sua casa, porque quando ele fala que e não voltou a ter relação com ela, é como se fosse, se a gente parar para pensar ali, a ideia de Jacó e suas concubinas, a ideia é que Leia e Raquel é sua esposa,
as concubinas, elas eram dadas para aquele momento de relação ali, engravidou e ele não tinha mais aquele relacionamento com elas. Era como se fosse só para engravidar mesmo, né? Assim como Abraão, por exemplo, quando ele teve relação com Agar, foi só para ter o filho. Depois que ele teve relações com Agar, ele não mais se deitou com ela. Então a concubina muitas vezes era para isso. Não é que a concubina se tornava sua esposa também, assim, igual Salomão, né? Salomão que teve várias esposas. Não, a esposa continua sendo ali Sara, continuava sendo ali Raquel e Leia, e as concubinas era só para procriação, né? Vamos dizer assim. Diferente de Salomão, que era casado com várias mulheres. Então não eram concubinas, e sim suas esposas. Então Judá provavelmente trouxe de volta Tamar para sua casa, para provavelmente cuidar dessas crianças que agora seriam também seus herdeiros. Versículo 27. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Cara, Deus é maravilhoso. Judá perdeu quantos filhos? 2. Que o Senhor tirou. Eles não morreram porque foram para uma guerra, eles não morreram, não, morreram porque o Senhor não gostou deles, da atitude deles, da forma com que eles agiam. Então Deus não queria que a descendência de Judá continuasse através daqueles 2 homens, porque suas atitudes eram totalmente profanas e contra a vontade de Deus. Quando Tamar então engravida de Judá, Judá já viúvo, ela tem 2 filhos. Os 2 filhos que Judá tinha perdido, Deus devolve através de Tamar. Então, quando chegou a época de dar à luz, versículo 27, havia gêmeos em seu ventre. Esse nascimento é o mais massa. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então, a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Ele não saiu, ele só pôs a mão para fora. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão, seu irmão saiu e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair. Ele deu o nome de Pérez. Então o que acontece? O que era o mais velho que pôs a mão para fora voltou. É até engraçado, né? Então ali dentro do ventre, o outro catou ele, puxou, não, eu vou sair primeiro. E pulou na frente do outro que estava para sair primeiro. Pensa só, cara, gente. É engraçado, mas imagina a situação. Somos todos adultos e sabemos que só sai um. E não é fácil. Então, quando ele pôs a mão e voltou para dentro, ali dentro teve que haver um movimento de troca. Consegue imaginar isso? Imagina Tamar sentindo esse movimento de troca. Porque se ele pôs a mão na frente, significa que, ó, todo o seu corpo estava pronto para sair. Ele estava na saída. E quando ele volta, teve que ter todo o movimento de troca para o outro sair. Cara, isso é muito louco, cara, muito louco. Versículo 30. Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso e foi-lhe dado o nome de Zera. No seu, o Diego, no seu livro aí tem o significado dos nomes ou não? Aqui não tem. Não, não tem. Deixa eu só dar um. Também não tem. Aqui no meu rodapé fala que Zerá ou Zera parece estar relacionado com uma palavra hebraica que significa vermelho. Ah, por causa da fita. Bere significa abrir caminho. Que louco. Que massa. Então, Pérez é abrir caminho. Vou até escrever aqui.
Então, a gente tem ali a história da família de Judá. Uma história que a gente sabe que lá na frente é dessa família complicada, confusa, cheia de tramas, cheia de mentiras, que virá o Messias. É dessa família que também mais para frente, lá no Êxodo, a gente vai ter, como que é o nome dele? Que casa com a prostituta? Ah, não vou lembrar o nome dele, mas a gente tem a prostituta de Jericó, a Raabe, que casa-se com Salmon, Salmon, que também é da descendência de Judá, e ela é citada como na descendência, né, de Jesus, o Messias. Então, cara, olha as coisas, né, cara? Eu fico apaixonado cada vez mais com as escrituras, porque ela não esconde os erros. A gente podia partir aqui para a história de José, e essa história de Judá aqui não, não vai fazer diferença na história, que a gente vai continuar com a história de José. É um detalhe ali dentro, e detalhe, né? Tudo isso que aconteceu aqui aconteceu provavelmente, com José no Egito e depois já no Egito também. Porque Aqui no meu livro fala que tudo isso aconteceu, o tempo que se deu foi em torno de 20 anos. Tudo isso aí, que Judá, da história de Judá, né? Aham. Então, tudo isso aconteceu em 20 anos. Então, se a gente parar para pensar dentro desses, cara, eu acho que pode ter sido até mais, cara. Porque é o tempo de Judá sair, Judá casar-se, os filhos crescerem, ele dá esses filhos em casamento, os filhos morrerem, a mulher dele morrer, passar um tempo, o filho dele mais velho, o mais novo, né, crescer e ele não entregar a Tamar, Tamar se prostituir com o próprio sogro e o filho nascer. Eu jogo ali entre 20, né, como você disse, e 30. Então, esse final da história, isso tudo acontece com José no Egito. Que a gente sabe que a passagem de José no Egito até a Vira Seca também tem uma margem entre 20 a 30 anos. Então, mas é uma história que não era necessário. Você consegue entender se essa história não tivesse aqui, não faria diferença? É interessante pelo seguinte, né? É o que você falou. Ele não faz diferença, mas não é que ele não faz diferença. Ele está fora do contexto. Tá fora de contexto, mas é aquilo que você falou. Através de Pérez é que vem a genealogia de Davi, né? Sim. Entendeu? Então, é através daí, se isso não tivesse sido relatado, ia falar assim, tá, então Davi é filho de quem? Uhum. Então, se... história, porque é uma sequência, né? É interessante isso, muito... Mas, então, quando eu digo isso, é legal o cuidado disso, entendeu? Mas se não tivesse aqui, assim como não tem a história dos outros irmãos, não tem a história do pai de Pérez, do avô, do pai não, do filho de Pérez, do neto, não tem as outras histórias. De Pérez? Do filho dele. Você entende? Então, tipo assim, se não tivesse aqui, a Bíblia só fala, ia estar assim, Pérez, Judá. Judá, Jacó, Jacó, Isaac, Abraão, entende? Uhum. Que não faz, tipo assim, lógico, faz toda a diferença mostrar o cuidado do Senhor,
mostrar uma trama e mostrar como, mesmo os homens sendo imperfeitos, Deus ainda cuida e traz desse cara uma geração. E traz o Messias desse povo. Mas ele mostra, mas se você colocar em raciocínio, em contagem de uma história, se essa história não tivesse aqui, a gente passaria por ela e não faria falta nenhuma. E ainda por cima é uma história difícil de engolir, velho. Não é uma historinha que você vai se ver contando na EBD para as crianças. É uma história onde há morte porque o filho mais velho era perverso, né? E Deus o reprova e Deus tira a vida dele. A gente tem a história então do outro filho que não queria dar filho a Tamar, porque esse filho seria do seu irmão e não dele. Então, aonde ele joga o sêmen para fora para que Tamar não engravidasse, e Deus também reprova a sua atitude e também o mata. Então, a gente vê Deus agindo de sua autoridade para que a descendência de Judá não viesse desses dois filhos perversos, né? Filhos criados com certeza com toda a influência do povo cananeu, porque Judá tinha ido tinha saído das terras de seu pai. E a gente vê então ali toda essa confusão que Judá se coloca, aonde ele promete seu filho e não entrega. A mulher dele morre, o tempo passa e Tamar vê que Judá não ia entregar o seu filho. E Tamar cria toda essa estratégia. Cara, é um caso interessante, mas é muito difícil, cara. Porque aí Tamar, então, se deita com Judá como se fosse uma prostituta. Para que, então, ela, sendo viúva, não seja abandonada e tenha herdeiros vindo de Judá. Então, cumprindo a promessa ali que Judá tinha feito. E Deus, olha que louco, eu acredito de verdade que nesse período Deus influenciava muito sobre qual mulher teria ou não filho. Porque assim como Sara levou 90 anos para ter filho, Rebeca também levou ali quase seus 30 anos para ter filho. E Raquel também demorou muito para ter filhos. Eu acredito que Deus ele influenciava, principalmente nos seus ali, quem e quando, né, ia ter filho. Porque com certeza se deitou com Tamar, mas ela não engravidou dele, porque Deus não permitiu. Assim como o outro filho lá, que já esqueci o nome, também se deitou com Tamar, o tal do Onã. Mas esse já escolheu não ter porque ele derramava o sêmen fora. E aí, quando Tamar, então, se deitou com Judá, cara, foi só uma vez e uma noite, uma tarde, sei lá quando isso foi. Mas ela se deitou uma vez com Judá e ficou grávida. Então eu vejo, cara, a permissão e o cuidado de Deus. E ali não foi, tipo assim, uma simples gravidez, ela se engravidou de gêmeos. Então é como se, isso é conjectura, é como se Deus estivesse devolvendo a Judá os dois filhos que ele tomou por causa de sua perversidade. E a gente não tem aqui esse relato, mas a gente sabe que Judá vai voltar para casa de seu pai, porque a gente vai ver todos os irmãos indo para o Egito no final da história, e Judá está no meio deles. É interessante aqui no meu livro, ele fala dessa pausa que dá, né, sobre a história de José, porque conta a história de José, aí dá a pausa, conta a história de Judá e Tamar e depois volta para a história de José, né? E aqui ele coloca algo interessante que diz que essa pausa pode nos parecer estranho, mas ela nos prepara, coloca que
que ele nos trata de esse capítulo, né, essa parada, ele trata de como deveria se cumprir a promessa de descendentes para os patriarcas, e mostra como Judá, uma pessoa de coração duro, foi impedido de prosseguir em seu caminho e nos prepara para o novo e compassivo Judá. Isso pode ser visto lá no capítulo 44, né? Então, ou seja, mostra que houve aí essa pausa, e Judá, da forma como ele era, do coração duro, com isso que aconteceu com ele, quando vai lá na frente, no 44, já mostra ele uma nova pessoa, assim, já mudou um pouco, entende? Né? Também essa bagunça aí que aconteceu não é fácil. A Márcia falou que é maturidade. É a caminhada, né? A jornada é maturidade. Se a gente colocar Judá como quarto filho, olha eu fazendo as contas de novo, né? Leia teve 7, então são 13, 16 anos, são 7, 3, ela teve ele no quarto ano de casada, então ele é 3 anos mais velho que José, em torno de 3 a 4 anos mais velho que o José. José foi mandado com 17, ele tinha ali seus 20, 21, 22 anos quando ele saiu da casa de Jacó e foi morar ali em outra cidade. E é interessante, né, que quando a gente vê ele saindo da casa do pai, deixando, né, seus irmãos para ir morar em outro lugar, está escrito aqui que a mudança de Judá para Adulão é paralela à partida de José para o Egito. Então é como se ele também não tivesse aguentado o que ele fez. Você imagina, Judá foi quem deu a ideia de vender, né, o irmão para o Egito. Então é como se ele não conseguisse mais olhar para a cara do pai e manter aquela mentira. Então Judá, olha, cara, Deus é muito bom. Então é paralela à partida de José para o Egito. O casamento subsequente de Judá com uma mulher cananeia reforça a impressão de que ele se importa pouco com a sua própria família. Os patriarcas desencorajavam o casamento com os estrangeiros. Então, olha só, cara, que louco. Então a gente vê no Judá saindo da casa de seus irmãos e de seu pai, a gente vê ali também uma culpa, né? Imagina, cara, você tá vendo seu pai em um luto ali muito grande. Jacó, a gente vê aqui no final que ele desejava morrer. Ali no versículo 35, versículo 35 do capítulo anterior, no 37, fala que todos os filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. Então você imagina Judá ouvindo isso do seu pai, de que a escolha que ele fez junto com seus irmãos, mas foi ele que decidiu vender José e sujar a sua capa com o sangue do cabrito para falar para o pai que o filho tinha morrido. Vendo seu pai desta maneira, eu acho que isso trouxe para José, para ajudar essa consequência de, cara, não consigo mais, e foi embora. Não consigo mais ver meu pai dessa maneira, não consigo mais viver aqui guardando esse segredo que eu não vou contar, porque senão sabe lá o que vai acontecer comigo, e vou embora.
Vou manter o segredo, mas não viverei mais no meio deles. E com isso, cara, toda a tradição, toda a cultura, tudo se perde. Lembrando que se você pensar que ele é apenas um jovem, e o jovem ele é muito bem, facilmente influenciado pelo meio. Então ele vai ali para o meio dos cananeus, casa com uma cananeia, e ali também seus filhos todos são influenciados, né, a essa maldade daquele povo ali ao redor. E aí, como o Diego disse, a gente vai ver com o passar do tempo, quando ele volta provavelmente para a casa de seu pai, a maturidade trazida, né? A gente vê que ele amadureceu com o passar do tempo e precisou, então, e voltou para a casa de seu pai com os seus 3 filhos e, e voltou, né, a viver com seu pai. E a gente vai ver isso lá na frente, né? Quando eles vão para o Egito, Judá está no meio dos seus irmãos de novo. É legal a gente perceber, porque toda hora isso volta, né? No contexto dessa questão da maturidade, né? Porque o Senhor nos chama para ter uma mudança de vida e nós melhorarmos, amadurecermos naquelas falhas que nós temos desde quando somos criados, vamos dizer assim, né? Então, cada um tem os seus, tem as suas dificuldades, as suas questões, vamos dizer assim, individuais, e quando Deus nos chama, Ele nos chama para isso, né? Para a gente melhorar, evoluir, amadurecer naquilo que a gente tem, de repente, às vezes, até de mais pior mesmo, né? Essa que é a verdade, que cada um tem as suas coisas, então a gente tem que amadurecer nisso, né? Então, vira e mexe, a gente vê histórias assim, né? Cada um com as suas dificuldades, mas o Senhor... E o interessante é isso, porque mostra que eles amadureceram, né? Que é o que o Senhor espera da gente. Não, e o mais massa é você ver o cuidado de Deus, mesmo a gente errando. Mesmo o Judá cometendo seus erros, mesmo a gente vê em toda a história, né? Abraão, Jacó, mesmo com os erros, Deus não se afasta de nós, cara. Deus continua ali esperando que a gente volte os nossos olhos para Ele. Então, a gente tem uma mania, e muitas vezes é colocado dentro do nosso coração, de que o pecado nos afasta de Deus. Mas, na verdade, o pecado ele tem que nos aproximar de Deus, porque é só em Deus que temos o perdão. Então, quando pecamos, na verdade, vai com Deus, Beth. Até amanhã. Então, quando pecamos, temos a mania de fugir. Eu costumo dizer que é a síndrome de Adão. Sem vergonha, né? Eu estou com vergonha, estou em pecado, vou me afastar do Senhor. E, na verdade, o que Deus quer é totalmente ao contrário. Eu caí, eu pequei, eu preciso voltar-me ao Senhor e me arrepender e me prostrar diante dele. Esse é o desejo do Senhor. Então, quando pecamos, a gente acha que Deus se afasta de nós. E, na verdade, somos nós que nos afastamos de Deus, porque Deus continua ali esperando por você. E quando temos esse entendimento, a gente sabe que não. Quando a gente peca, a gente precisa da graça do Senhor. Então precisamos nos aproximar, precisamos estar cada vez mais perto. E quanto mais perto estamos do Senhor, quanto mais intimidade temos com Ele, menos o pecado nos afeta. E menos a nossa vida também é voltada para o pecado. Porque quanto mais perto do Senhor, mais sensíveis ao Espírito, mas ouvimos a sua voz e mais fugiremos do pecado. Mas o pecado já não mais vai nos atrair. Eu costumo... É bem interessante você pensar em Davi. Satanás tentou matar Davi de várias formas através de guerra, de perseguição, Saul tentando perseguir Davi e matá-lo. Mas com o passar do tempo ele percebe que dessa maneira Davi não seria morto. Porque Davi era resistente a isso e Deus era com Davi nesta área. Davi sempre venceu as batalhas.
E aí, qual foi a estratégia? A estratégia muda. E Davi cai pela sua falha com as mulheres. Então, quando estamos firmados no Senhor e buscando ao Senhor, você vai começar a perceber que aqueles pecados que te incomodavam, onde você caía, já não vão mais aparecer. Por quê, Éder? Porque você já não vai mais cair neles. Coisas novas, estratégias novas vão vir. E aí é onde a gente precisa estar mais firmado no Senhor para não cair. E outra coisa, precisamos aprender com Davi. Se cairmos, se arrependa rápido e volte para o Senhor. Davi não fugia. Se você parar para pensar, o pecado de Davi foi muitas vezes maior aos nossos olhos do que o de Saul. Saul, ele não soube esperar. Davi cometeu um adultério. Davi, ele abusou de Betseba, se você parar para pensar. Ele usou do seu poder de rei para tê-la. E ela sendo casada com um dos melhores soldados dele. E ele sabendo disso. E aí a gente tem Deus perdoando o pecado de Davi. Lógico, Davi vai pagar um preço com a sua família. Isso não tem jeito. Mas Deus chama Davi segundo o seu coração. Por quê? Porque ele se arrependeu. Saul não se arrependeu. Quando Samuel chega e fala para Saul o erro que ele cometeu, Saul tenta resolver de qualquer forma, ao ponto de rasgar a capa de Samuel. Saul tenta de todas as maneiras, enquanto ele vive, depois disso Saul ainda vive ali seus 20 e poucos anos. E durante esses 20 anos ele não se arrependeu do que ele fez. Ao ponto de até buscar como que eles usam a palavra? Uma adivinha para saber o que fazer. Então ali a gente vê Saul totalmente se afastando do Senhor, totalmente diferente de Davi. Davi, quando o profeta fala, velho, você pecou, você errou, você matou alguém para ter esta mulher, você vai pagar um preço. Davi não tenta se resolver. Davi rasga suas vestes de rei, veste de saco de estopa, joga cinzas na sua cabeça e clama pelo Senhor por perdão. Olha a diferença de Saul. Então, que a gente seja dessa forma, sabendo que a Bíblia deixa clara que somos homens e cometemos erros, como a gente vê aqui com Judá, mas mesmo assim Deus honra a família de Judá. E a gente vê, então, a descendência de Davi, a descendência do Messias vindo desta confusão que a gente acabou de ler. Por quê? Porque o homem se arrepende e Deus continua abençoando. Então, toda vez que a gente está cometer algum pecado ou se afastar, lembre-se, Deus continua o mesmo e Deus continua te esperando como um pai amoroso que espera pelo seu filho. E Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele mostra a história ali dos dois filhos, né, que tem o título por filho pródigo, e quando o filho que tinha saído volta, ele mostra o pai correndo de encontro a este filho. Deus nos ama de tal maneira que se entregou. Lembra-se que Deus é um só. A Trindade é uma só. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu acredito que quando Jesus está se entregando na cruz, ali está Pai, Filho e Espírito Santo, sentindo a mesma dor. Então, Deus se entregou por nós. Então, ele correu, ele correu em direção ao nosso pecado. Jesus, ele recebeu todos os nossos pecados, então ali é como se fosse a história do filho pródigo, ele correu em nossa direção, mesmo nós sendo pecadores e não dignos dele. Ele correu, nos cobriu com o seu sangue, nos deu seu anel
sandálias novas, nos perdoou, nos lavou do nosso pecado, nos tirou do lamaçal para que vivêssemos junto dele e assim fôssemos, então, santificados todos os dias pelo seu sangue e pela escolha de andar com ele. Cara, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E a Bíblia, por ela não esconder esses detalhes que a gente acabou de ler, deixa ela mais humana e mostra o quanto Deus é maravilhoso. E não importa quantos erros a gente vai cometer. Lógico, todo erro tem uma consequência. Mas não importa. Deus sempre estará pronto para nos acolher, para nos perdoar e para estar conosco. Então, que a gente fique com isso no coração. Que a gente entenda que Deus, eu costumo dizer assim, eu ouvi isso do Luciano Subirá, isso eu guardei, para a gente finalizar hoje. O livro da vida está com todos os nomes escritos. Não é assim, então o Delay foi bom sua vida inteira, então agora eu vou escrever o nome dele. Não. O Delay nasceu, o nome dele foi escrito no livro da vida. E o Delay tem uma vida para escolher servir ao Senhor ou não servir ao Senhor. Quando a sua vida findar no momento da sua morte, as escolhas que ele fez, aí sim, vai dar a consequência se esse nome continuará sendo escrito ou se Deus vai riscar o seu nome. É só na morte. Não tem essa de apagar, escrever, apagar, escrever. Não. Quando você morre, não tem mais escolha, não tem mais o que fazer. E é neste momento que então o seu nome permanece escrito ou será riscado. O que isso quer dizer, Éder? Quer dizer que Deus deseja, no fundo do seu coração, que todas as pessoas estejam com seu nome escrito no livro da vida, no fim do dia, no julgamento final. Mas isso é a livre escolha. Escolher a Deus ou não escolher a Deus. Fechou, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos estar. Pode falar. Esse spoiler aqui, meio spoiler assim, que eu acho que você fez um comentário esses tempos, a gente estava lendo anterior, como Jesus é descendência de Judá, se Pérez aqui e Zerá, eu acho que é daqui que sai, pelo que no entendimento, saia algum filho desses, segundo filho aqui de Judá, os dois últimos aqui. Pérez Zerá, aqui que vai nascer talvez uma mulher, uma menina que vai ser esposa de José, né? Pela que a história aqui, que é um pouco antes, ó, de tudo aquilo acontecer no Egito. Mas você diz José do Egito? Isso. Não, porque quando essa história está acontecendo, José já está casado. Ah, já? Já. Ele vai dar a linhagem de Davi, Vanderlei. E a linhagem de José não tem a ver com a linhagem de Judá, entende? Sim. Achei, mas ele conseguiu lá naquele lugar uma mulher hebreia, né? Vai lá em... Os rabinos acreditam que a mulher que foi casada com José tinha sangue hebreu. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele casa com uma egípcia. Até que o nome dela é super difícil, eu não vou lembrar. Mas José casa com ela, o Vanderlei, quando ele se torna governador. Isso mesmo. Esse período aqui que a gente está lendo de Judá, ele avança na história de José. Então, quando isso está acontecendo com Judá, José está lá no Egito, sendo preso, e provavelmente ao findar dessa história de Tamar, José já é governador do Egito. Entendeu? Então, a tradição rabínica, né,
eles acreditam, discutem muito sobre isso ainda, mas que a esposa de José, na verdade, pode ter sido a filha de Tina, ou Dina, como que é? De Diná, quando ela foi abusada daquele rei lá de Siquém. É. Então, acredita-se que quando ela foi abusada por aquele rei, ela ficou grávida. Essa história não é contada na Bíblia, mas os rabinos contam isso, que pode ser. Então, ela dá esse filho para um egípcio cuidar. Porque é um Certo, filho era uma mulher, né? Uma menina. com abuso sexual e ela não quer esse filho. Então, ela dá essa filha para um egípcio cuidar. E aí, na tradição rabínica, acredita que essa filha lá na frente vai ser, então, a esposa de José. Acredita-se também, dentro da tradição rabínica, que Diná, depois dessa história, se casou com Jó, que a esposa de Jó, que é contada no livro de Jó, era Diná. Mas isso é tradição oral, a gente não tem isso na Bíblia, mas que José, então, ele se casa com a filha de um egípcio, a gente não sabe se ela era egípcia ou não. Dentro da cultura hebreia, eles querem, então, trazer essa tradição de que a descendência dos hebreus continuaram com José, ele casando com uma hebreia, mas não tem na Bíblia, não fala nada sobre isso, se ela era adotada ou não, se ela era egípcia ou não. Ô, Vanderlei, a genealogia de Davi, você vai encontrar lá em 4. Cortou. Você vai encontrar em Ruth 4, de 18 a 22. Aí lá vai ter a genealogia de Davi. E aí, sim, é onde aparece Pérez, Ah, tá. tá? Ah, sim. Fechou, gente? Beleza. Fechou. Vamos estar finalizando hoje. E aí a gente volta amanhã com as histórias de José. Corre, José. Diego, pode orar para a gente finalizar, por favor? Sim. Amém. Amém. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos concede. E nos concede esta oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque sabemos que temos o nosso nome escrito no livro da vida, ó Pai. E queremos, através desses estudos que nós fazemos todos os dias, fazer jus, Pai, fazer por onde de que o nosso nome permaneça, ó Pai, quando findarmos a nossa existência aqui neste mundo, ó Pai. Cremos nisso, ó Pai, cremos no Senhor. Cremos que a Tua palavra é uma palavra viva, por mais que nós já tenhamos lido capítulos e capítulos, versículos e versículos, ó Pai. Cada leitura, o Senhor nos mostra algo que precisamos saber, algo que precisamos mudar em nossas vidas, ó Pai. E por isso nós somos gratos, porque o Senhor nos deixou um manual, o Senhor nos deixou um livro, o Senhor nos deixou a Tua palavra para que seguíssemos. Somos gratos a Ti, ó Pai. Paizinho, queremos pedir por todos aqueles que estão nesse grupo de estudo, aqueles que não têm tido a oportunidade de acordar cedo e participar dessa leitura,
que o Senhor possa estar tocando seus corações, que eles venham a participar, ou que eles também tenham a vontade, o desejo de assistir depois e estudar a Tua palavra em outro horário, ó Pai. Não importa. O que importa é que eles também venham a se dedicar a estudar a Tua palavra, pois o Senhor tem para nós aquilo que nós precisamos, ó Pai. Nós vemos através da Tua palavra o Teu cuidado para o Teu povo, ó Pai. Somos gratos a Ti por isso. Paizinho, queremos pedir por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão em hospitais, estão acamados, aqueles também, ó Pai, que estão passando por algum problema de depressão, algum problema, ó Pai, de ansiedade, de algum transtorno, ó Pai, que o Senhor esteja com seu Santo Espírito derramando sobre a vida deles a cura física, ó Pai, o conforto também, ó Pai, esteja também trabalhando na cura das suas dificuldades, ó Pai. Queremos pedir, ó Pai, pelos governantes do nosso país, dos nossos estados, da nossa cidade, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um, esteja trabalhando na vida deles, que a sua vontade seja sobre a vida deles, assim também, ó Pai, como nas nossas vidas. Queremos pedir ainda por todos os povos que estão passando por alguma dificuldade, estão passando por lutas, por guerras, que o Senhor esteja sobre os mais vulneráveis, ó Pai, pelos idosos, esteja com as crianças, esteja com as mulheres, ó Pai. Esteja com eles, confortando, dando a esperança, esteja agindo em suas vidas, ó Pai, mostrando todo o teu amor para com eles, ó Pai. Que seja feita a sua vontade sobre a vida deles. Paizinho, queremos pedir pelo nosso dia, que o Senhor seja conosco no dia de hoje, que o Senhor esteja à frente de todo e qualquer negócio que formos fazer, ó Pai. Que a cada ação nossa, a cada fechamento de negócio, a cada caminhar, a cada compra, que o seu nome seja glorificado, que o Senhor seja honrado, Pai, através de nossas vidas, através de nossas ações. Sê conosco, Pai, isso é o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza a história de Judá, que história difícil, mas é muito bom ver o cuidado de Deus e como Deus age e fala conosco. Que Deus possa te abençoar, que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.